Muito bom dia a todos, Sra. Presidente, Sr. Secretário-Geral. Nas vossas pessoas, cumprimento todos aqueles que se deslocaram à Vila de Nação, esta sede de Conselho, e as minhas primeiras palavras são, efetivamente, de gratidão pela vossa atitude, pela vossa disponibilidade de virem a Nação, de virem a estes territórios do interior, porque, conforme há pouco também falávamos na reunião que tivemos, nestas coisas da vida pública e da política e das centrais sindicais, também vivemos muito de simbolismo. E é importante que estas entidades que têm voz, que se fazem ouvir, que falam de problemas concretos das pessoas, tenham atitudes simbólicas. E, portanto, as minhas primeiras palavras, em nome de todo o Conselho de Nação, é para agradecer a vossa presença em Nação, como já estiveram, e bem, em outros territórios do interior. E realmente estamos num período pré-discussão do Orçamento de Estado e elaboração do Orçamento de Estado, e evidentemente que os senhores e as senhoras terão muito para discutir, muito para ponderar, muito para reivindicar, na certeza que o farão nos legítimos interesses daqueles que representam. E também eu, enquanto autarca, tenho a obrigação de representar e de defender os interesses das pessoas que me elegeram, dos munícipes deste concelho, das pessoas que aqui vivem, daqueles que aqui não vivem, mas que também fazem parte da nossa terra. E, nesse sentido, é isso que tenho tentado fazer ao longo do tempo, que sou Presidente de Câmara e espero vir continuar a fazer. De facto, viver em territórios como este, território de baixa densidade, um concelho que tem 400 km², mais de 120 localidades e onde vivem pouco mais de 7.000 pessoas. Um território que nos anos 50, nos anos 60, tinha 22.000 pessoas. E, portanto, isto é o retrato do interior de Portugal, é o retrato daquilo que nos confrontamos todos os dias. Aldeias e aldeias com 5, 10, 15 pessoas, onde a média de idade são os 70, 75 anos. E, portanto, é este o retrato deste concelho, em grande parte deste concelho e grande parte do interior de Portugal. E, nesse sentido, acho que todos sabemos, enfim, é uma verdade indiscutível, que o país está confrontado com este drama do interior, do despovoamento e o que é que devemos de ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Este governo, e bem, ainda há pouco o referi, também de uma forma simbólica sinalizou, e bem, este problema. Com a criação da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, colocou este assunto na ordem do dia. Tentou, penso que bem, que o país inteiro discutisse esta questão. Que o país pudesse, de alguma forma, encontrar soluções para contrariar o despovoamento e a desertificação do interior de Portugal. A pergunta que se deve fazer, 2 anos após a criação dessa unidade de missão, é, por um lado, onde estão os resultados, se é que há resultados. Admito que o tempo seja curto para haver resultados, mas, por outro lado, onde estão as propostas concretas, se é que as há, onde é que elas já foram aplicadas, e mais do que isso, como é que o país reagiu a esta questão. E deixem-me que vos diga que é algo que me preocupa, é a reação e a inércia do país, enquanto todo, perante esta questão do despovoamento do interior. Os senhores todos, seguramente, estiveram atentos àquele movimento que foi criado e que teve aqui neste mesmo auditório uma das suas sessões, um movimento pelo interior que reuniu um conjunto alargado de pessoas dos mais variantes quadrantes políticos. Esse movimento apresentou em maio, no Palácio do Sr. Presidente da República, um conjunto de sugestões, onde estavam muitas delas também viradas para o mundo sindical, para as empresas, para aquilo que é importante que as empresas possam vir a criar em termos de postos de trabalho, discriminação positiva, a questão das universidades, e todos percebemos, ou fui eu que fiz uma leitura errada, que aquilo que a reação do país não foi aquela que eu pessoalmente esperava. Pelo contrário, foram mais as vozes que eu vi contra e a deitarem abaixo muitas daquelas propostas do que aquilo que eu gostaria que tivesse acontecido, e evidentemente sou parcial nesta análise, que era quase como um sobressalto nacional de apoio àquele movimento e àquelas propostas. Passados 5 meses, nunca mais ninguém ouviu falar daquelas propostas,
estamos em sede de discussão do Orçamento de Estado, estou expectante para perceber de todas aquelas propostas que o Governo se comprometeu a analisar, a discutir, a aplicar, quantas estarão vinculadas em Orçamento de Estado. E, portanto, é destas coisas que falamos. Quando falamos do simbolismo, que é importante, também é bom, e nós reclamamos de uma forma muito clara, que haja medidas práticas, objetivas e que as pessoas percebam que, efetivamente, passamos do discurso às ações concretas. E, realmente, falando de ações concretas, este Governo, uma vez mais e bem, fez uma série de reversões em algumas áreas e também, no caso concreto de nação, e dei os parabéns na altura e agradeci na altura, uma reversão que foi feita, que tinha a ver com o encerramento do nosso tribunal e que foi reaberto e transformado em juízo de proximidade. Mas, ao mesmo tempo que teve esta boa atitude, teve recentemente, conforme ainda agora foi referido, uma atitude perfeitamente contrária, que é o encerramento do Gabinete de Inserção Profissional. Felizmente que o país, e também Mação, tem vindo a diminuir o seu número de desempregados. Mas, uma vez mais, voltando ao simbolismo, era importante que este sinal de encerramento não fosse dado também nestes territórios, ainda por cima um território martirizado pelos incêndios. Teria sido bom e teria sido agradável que pudesse ter havido uma conversa com o município para perceber como é que seria possível que aquele serviço tivesse as suas portas abertas. Por este mesmo Governo que, bem, ainda na passada terça-feira estive em Lisboa a assinar o programa para a saúde oral para disponibilizar a todos os portugueses, aqueles que têm menos condições, um médico dentista. Que soube dialogar com as câmaras, enfim, apressadamente, mas damos isso de barato, a falar com as câmaras para que nós pudéssemos assinar aquele protocolo. Era esse mesmo Governo que teria sido bom que nesta questão mais concreta do Gabinete de Inserção Profissional também pudesse dialogar com as câmaras municipais, no caso concreto, com a Câmara Municipal de Nação. Infelizmente, isso não foi feito. Infelizmente, a regra que foi aplicada nesta região não é a regra que é aplicada em todo o país. E são estas discrepâncias que nós não percebemos. Como é que eu explico aos cidadãos deste município que aqui em Mação o Gabinete de Inserção Profissional encerrou, porque há uma determinação que diz onde há menos de 1000 desempregados não há Gabinete de Inserção Profissional aberto, e aqui no concelho ao lado já está, o gabinete fica na mesma aberto, porque é de outra direção regional que não de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, são este tipo de questões que era bom que não surgissem para não criar, digamos, discriminações entre territórios e entre, neste caso concreto, de populações que sofrem do mesmo problema. E por falar em discriminações, e não poderia deixar de o fazer nesta ocasião, muitos dos senhores e das senhoras têm-me ouvido falar, têm ouvido aquilo que a Câmara Municipal de Nação tem dito relativamente à questão dos incêndios florestais do ano de 2017 e à discriminação negativa que a Câmara Municipal de Nação e, por sua via, os seus municípios têm sofrido, e realmente dizer-vos que, nos anos que levo desta vida, nunca pensei que pudéssemos assistir àquilo que temos assistido e que tem tido, de facto, contornos inimagináveis. Conforme aqui foi referido, no Concelho de Mação, em 2017, arderam 28 mil hectares. Fomos o concelho do país que mais área ardida teve. Tivemos de evacuar mais de 50 localidades. Felizmente, não faleceu ninguém. E pelo facto de não ter falecido ninguém neste território, estamos a ser discriminados. Quando às vezes falo deste assunto e falamos deste assunto, parece-nos um bocadinho que estamos a pregar no deserto e que as pessoas pensam que há aqui alguma quase questão política ou questiúncula política, porque eu sou do Partido Social Democrata e este governo é do Partido Socialista. E dizer-vos claramente que não há, nem da parte da Câmara Municipal de Nação e do seu Presidente, essa questão, nem da parte do Governo há essa questão. Eu tenho a certeza que se o Governo tomou as decisões que tomou, não teve nada a ver com o facto desta Câmara ser do Partido Social Democrata. Isto fique claro. E como ponto prévio dizer aquilo que disse há pouco. Se este Governo não se tem portado bem com a Câmara Municipal de Nação e com os seus municípios, o Partido Social Democrata também não se tem portado melhor. E, portanto, fiquemos claros nesta matéria.
porque o Partido Social Democrata, com exceção dos grupos do grupo de deputados, nomeadamente dos deputados do Distrito de Santarém, pouco tem feito, nomeadamente a sua estrutura dirigente. Falo, em concreto, do seu Presidente, dos seus Vice-Presidentes, Secretário-Geral, que de facto não têm tido, perante o Conselho de Nação, a postura que eu entendo deviam ter tido, tal como os outros partidos políticos. Para terem uma noção, e não querendo tomar muito do vosso tempo, mas é importante que fiquem com estas ideias, todos ouvimos falar dos apoios às vítimas dos incêndios de Pedrógão e dos incêndios de 15 de outubro. E dizer-vos que entre Pedrógão e 15 de outubro, onde grosso modo arderam 250 mil hectares, houve pelo meio mais 250 mil hectares que arderam de floresta em Portugal. Floresta que também era de portugueses, de cidadãos portugueses. 28 mil deles em Mação. Ao contrário dos munícipes dos concelhos da zona de Pedrógão ou dos incêndios de 15 de outubro, em Mação não houve apoios para as pessoas que não estavam coletadas como agricultores. Aquilo que ouviram falar e que o Ministério do Trabalho distribuiu, os cheques que o Ministério do Trabalho distribuiu, os valores até 1.053 euros, em Mação não houve rigorosamente nada, de zero. Em Mação, dos cerca de 1.500 cidadãos portugueses que foram atingidos pelos fogos de forma direta, apenas 19 receberam apoios por parte do Ministério da Agricultura porque tinham a sorte de estar coletados como agricultores. Naquelas zonas, independentemente de serem agricultores ou não, bastava dizerem que lhe tinham ardido 4 ou 5 laranjeiras e receberam um cheque de 1.053 euros. Em Mação recebemos zero. Naquelas zonas, e bem, ainda agora em Monchique, logo após os incêndios foi disponibilizada comida para os animais. Em Mação foi, após muita luta minha, disponibilizado o primeiro fardo de palha em novembro, 5 meses após os incêndios. Já disse ao Sr. Ministro que durante aquele período os animais no Conselho de Nação comeram à mesa com o Presidente e com o Vereador. Mas felizmente não morreram animais porque houve gente que nos ajudou. Ao contrário das zonas de Pedrógão e de 15 de outubro, as empresas do Conselho de Nação continuaram a pagar as suas obrigações fiscais. O seu IRC. Pagaram a Segurança Social por inteiro. Nessas zonas têm desconto de 50% que ainda hoje está em vigor e estará durante 3 anos. Razão pela qual empresários deste Conselho já se queixaram que estão a ser alvo de concorrência desleal, porque clara e objetivamente está a haver um benefício. Ao contrário dessas zonas, os cidadãos deste Conselho, do Conselho que mais ardeu em Portugal, não são consideradas vítimas dos incêndios. Perderam tudo, mas não são vítimas. Naqueles concelhos são vítimas. Não pagam taxas moderadoras, não pagam os exames complementares de diagnóstico, aqui pagam. Vai à Câmara com as pessoas, e já foi à Câmara com as pessoas, às consultas de psiquiatria ao Hospital de Tomara. E as pessoas pagam tudo porque não são vítimas dos incêndios. Perderam tudo, mas não são vítimas. Os outros, perderem-se muito ou pouco, são todos vítimas. Isto passa-se em Portugal. Aquilo que aconteceu no final do mês de agosto, que era expectável que acontecesse, foi algo que ultrapassa tudo aquilo que era que eu pensava que pudesse acontecer. Há, de facto, questões que é importante serem discutidas, analisadas e que terão de o ser no local, infelizmente, último de recurso, que é a Justiça. O governo português recorreu ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, porque em Portugal aconteceu uma calamidade. O governo, para ter acesso a esse fundo, para que o país tivesse acesso a esse fundo, que é justo que tivéssemos, contabilizou os prejuízos de todos os municípios que tiveram incêndios entre junho e outubro. Repito, entre junho e outubro. Razão pela qual pouco ou nada questionaram dos prejuízos que a Câmara Municipal de Mação e as outras reportaram. Esta Câmara reportou prejuízo de 2,7 milhões de euros. Prejuízos esses estão validados pelo Governo e publicados em Diário da República através do apoio que nos foi disponibilizado. Pois bem, Portugal recorreu ao Fundo Social da União Europeia,
O Parlamento recomendou, a Comissão aprovou, um montante de 50,6 milhões de euros para Portugal. Desde a primeira hora que reclamamos, a exemplo do que aconteceu nos incêndios da zona de Pedrógão, que Mação também tivesse direito às ajudas a 100% para a recuperação das suas infraestruturas municipais. O Governo, no dia 30 de agosto, publicou os avisos para esses fundos. O que é que o Governo fez? Distribuiu 24, ou vai distribuir 24,6 milhões de euros para os municípios de 15 de outubro e os restantes 26 milhões de euros ficam no Estado para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, para o ICNF, para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, para a Guarda Nacional Republicana, para a Marinha, para a Força Aérea e o município de Mação. Dos 2,7 milhões de euros terá um apoio a 60%, os restantes 40% e o IVA nós nos arranjemos. Ou seja, ardemos mais, vamos ter apoio a 60% só, e eu tenho de ir ao orçamento municipal pescar 1,2 milhões de euros para fazer face a estes prejuízos. Enquanto os outros, todos, têm ajudas a 100%. Ardecem muito ou ardecem pouco. Isto é o que está a passar em Portugal e é sobre isto que nós vamos reclamar a justiça em tribunal. Penso que ninguém de bom senso, pensava eu, que ninguém de bom senso pudesse achar que há aqui alguma justiça e alguma equidade. E, portanto, isto foram, ou são, em traços gerais, os motivos da nossa luta, que não vai terminar, muito pelo contrário, relativamente a esta matéria. Ainda na passada quarta-feira, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade uma moção de apoio no sentido de que a Câmara Municipal de Mação realmente ir para o Tribunal discutir esta matéria. Porque não é justo, neste caso concreto, que se contabilize os prejuízos de todos, que o espírito do Fundo de Solidariedade da União Europeia é compensar estas áreas e o Governo depois faça esta distribuição. Não é justo que municípios que perderam 1.000 ou 2.000 hectares, 20 vezes menos que Mação, tenham ajuda a 100%. E nós aqui tenhamos de pagar tudo, tenhamos de pagar também do nosso bolso. Não há aqui nenhum princípio de justiça. O Governo assume esta discriminação. Diz que somos discriminados, nós e outros, porque aqui não morreu ninguém. E porque aqui foi um incêndio normal. Portanto, temos agora esta nova teoria. Ardem 28.000 hectares. Um concelho é distribuído em 75%, e isto é normal. E, portanto, é claramente contra estas decisões, contra esta postura, que digo que não tem nada de política, do meu ponto de vista de recriminação contra a Mação, porque há também concelhos de outros partidos que também estão a ser penalizados, mas não falam, obviamente, porque as áreas são muito menores e o prejuízo é muito menor. E, portanto, dizia eu que isto não tem nada de política, mas, portanto, há aqui uma questão de justiça contra a qual nós não iremos calar a nossa voz. E, portanto, para terminar, e já demorei mais tempo do que era suposto, mas tinha de vos deixar estas noções, queria, de peito aberto, com total tranquilidade, dizer-vos que vamos continuar esta batalha, vamos até onde entendermos que devemos ir, e o entender que devemos ir é até ao limite daquilo que nos for possível. Já o tenho dito, nem que seja a última coisa que faça nesta Câmara Municipal, não iremos descansar em relação a esta matéria. Aquilo que nos aconteceu foi demasiado grave, até porque também alguns devem ter noção de problemas que aconteceram logo no primeiro incêndio, com o chamado desvio de meios. Portanto, tudo isto é um historial demasiado triste para que nós possamos desistir. Tenho este compromisso com os maçaenses e, portanto, é isso que farei até ao fim. Dentro daquilo que vos for possível a todos, se puderem ajudar este Conselho, enfim, independentemente das vossas opções, mas gostaria que tivessem noção, quando ouvirem falar deste assunto, que realmente há aqui, de uma forma clara e objetiva, uma injustiça que está a ser cometida. E as centrais sindicais também servem e têm-no feito para tentar resolver as injustiças e para lutarem por um mundo cada vez mais justo. E, infelizmente, não é isso que está a acontecer. Para todos vocês, um bom dia, um bom trabalho, sejam sempre bem-vindos a esta terra. Muito obrigado.